Você conectado em flashscore.com.br, através do nosso canal do YouTube, já chega deixando o seu like, comentando quanto é que vai ser o clássico no Newton Santos, Vasco e Fluminense. Seja muito bem-vindo a esse pré-jogo super especial. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta muito da Flash Score, eu tenho certeza que sim. E se é novo, se inscreve no nosso canal. E não esqueça, pintou o QR Code no cantinho da sua tela, bem aqui, ó. É o nosso QR Code do aplicativo Flash Score, para você ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, dois times que entram em campo em momentos bem distintos. Um Fluminense de bem com a vida com Zubeldia, classificado para Libertadores, campeão da Taça Guanabara. Não é o mandante nesse domingo, mas como o mandante vem de 16 vitórias seguidas, e um Vasco pressionado que cria, mas não faz gol. Qual é o segredo para esse jogo? O que fazer? Fernando Diniz pressionado sem Coutinho e Zubeldia rindo de orelha a orelha. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um abraço para todo mundo. Não, vai ser um jogo, sem dúvida alguma, muito interessante, né? Começando aí pelo Vasco, né, que é o mandante. É claro que a grande discussão no Vasco, né? Coutinho já página virada, acho que não tem mais o que discutir, é quem que vai colocar essa bola para dentro, né? Porque o Brenner, que era uma das apostas do Diniz, ainda não disse ao que veio nesse ano, né? O Spinelli está chegando agora, ele que fez 2 gols, né? Podemos dizer assim, contra o Volta Redonda, fez o gol no jogo, fez o gol de pênalti também. Então fica essa dúvida. Por quê? Se a gente for olhar só para os jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro do Vasco, são pouquíssimos gols até aqui, né? Apenas 2. O Coutinho fez um e o outro foi o Pumita Rodrigues, né? Que fez o gol, um dos gols do Vasco neste Campeonato Brasileiro, fez o gol no empate com a Chapecoense. Então, assim, é uma questão meio absurda, assim, no Vasco, né, que não tem realmente uma referência. Ele que o ano passado tinha não só o Coutinho, tinha o Verratti, tinha o Ryan também, né, que fez muitos gols, e esse ano ainda está à procura disso. E os números, né, Fábio, do Vasco são realmente impressionantes, porque eles revelam um contraste realmente absurdo, né? A equipe do Diniz até que está produzindo bastante. Se a gente pegar a quantidade de finalizações, por exemplo, tem uns números aí contra o Bahia, né, na derrota do Vasco para o Bahia por 1-0. Finalizações, 26 do Vasco, 8 do Bahia. No alvo, 4 do Vasco, 3 do Bahia. E ainda tivemos finalizações bloqueadas, 7 do lado do Vasco, 2 do lado do Bahia. O Vasco que ficou com 62% de posse de bola. E é um time também que, vamos dizer assim, não está brigando tanto pela bola, né? Se a gente pegar a linha ali de desarmes, são Verdade. 10 desarmes só do Vasco e 18 do Bahia. Ou seja, o Vasco, claro, precisa ser um time mais brigador, vamos dizer assim, no bom sentido, claro, né? E também, quando produz, precisa colocar a bola para dentro do gol. Contra a Chapecoense já tinha, os números são até mais impactantes ainda do que contra o Bahia, né? E se a gente olhar de 2025 para 26, o poder de fogo, quer dizer, aqueles 3 caras que eram responsáveis pelos gols foram embora. Exatamente. Primeiro foi o Ryan, vendido ao Bournemouth. Depois o Verratti, que acertou com o Cerro Porteño. E agora, nessa semana, surpreendentemente, pedindo rescisão contratual, foi embora o Felipe Coutinho. Então a gente está falando de 60% dos gols marcados foram embora, né? Dos 94 que o Vasco fez em 25, 58 foram marcados por esse trio. Então, assim, claro que tem uma diferença. Agora, vale lembrar, Edu, que o Brenner, por exemplo, que brilhou no São Paulo, com o próprio Diniz, que o conhece, foi um pedido do técnico Diniz. Exatamente. Demanda tempo, e o Vasco investiu 100 milhões de reais no setor de ataque. O Brenner, o Inestrosa e também o Andrés Gomes, que foi comprado, que ele estava emprestado, custaram juntos 90 milhões de reais, com pagamento parcelado. E o Spinelli, que recém chegou, 10. Então a gente está falando de 100 milhões para o ataque. Não tem como não resolver criar, e os números são excelentes, mas olha a eficiência, né, Edu? Exatamente. Não, e agora, né, se a gente for relembrar ali o gol do Pumita, que foi, claro, importante, todo gol é importante, né, mas não dá pro lateral ficar, o Vasco ficar dependendo do lateral para fazer gol, né, isso realmente é algo bastante estranho. E agora, né, Fábio, ainda tem um outro problema. Além do atacante, tem que arrumar um novo organizador desse meio-campo, né? Sem o Coutinho, vamos ver quem que vai assumir aí essa posição, né? Claro que é uma posição importantíssima também aí, no caso do Vasco da Gama, né?
O Coutinho que fez gol na estreia contra o Mirassol, mas depois foi o Puma, né? A gente tem até uma imagem para mostrar aí do Puma, né? Nessa arte que você produziu aí, num passe do Andrés Gomes. E por que o Puma está aparecendo muito na área? Porque precisa de jogadores que pisem na área, ele tem altura, ele aparece para concluir o lance, porque falta o camisa 9. O Spinelli, 2 jogos, tem um gol, inclusive tem uma matéria assinada no nosso site da Flashscore para você acompanhar, uma dinastia argentina, né? Que ele espera seguir. Primeiro foi Germancano, depois Verratti, agora ele, em 2 jogos já tem um gol. E ele é um cara para jogar dentro da área, mas será que o Diniz vai dar essa chance já no Clássico ou vai optar pelo próprio Brenner? Cuiabano, um reforço que chegou, talvez nem fique à disposição para essa partida. O Thiago Mendes é dúvida, enfim. E sem o Coutinho, foi como você disse, a aposta vai ter que ser no colombiano Rojas. Agora, o Rojas vai ser o cara. Se o Diniz tem que fazer as suas apostas, o Zubeldia já sabe de cor e salteado o time. E ele vai escolhendo peça. Nesse jogo eu poupo fulano, ciclano e beltrano. Nesse aqui eu mudo. E ele vai mudando e o time só vai rendendo, hein, Edu? Não, sem dúvida alguma. Bom, o Fluminense, assim, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção, realmente, e com muito cuidado, porque o Fluminense está sendo um timaço de jogar bola, assim. É claro que ainda tem muita coisa para acontecer nessa temporada, mas, assim, o Zubeldia entende demais de futebol. Eu sempre gostei do jeito que ele enxerga o futebol, desde a época que, quando ele veio trabalhar no São Paulo, né, é o segundo time que ele atua aqui no Brasil. Ele tem uma leitura de jogo muito boa durante os 90 minutos, né? E ele não tem muito medo, não. Ele não demora muito, não. Tudo bem que às vezes ele faz umas mudanças que dá tudo errado. Isso também acontece no mundo do futebol. Afinal, são 2 times jogando, né? Agora, sem dúvida alguma, o Zubeldia está com o elenco na mão, e aí tem peças aí que estão aparecendo ainda mais, né? Por exemplo, o Martinelli, para mim, é um jogadoraço, né? Até hoje dá para discutir, né? O Brasil hoje está, vamos dizer assim, aceitando mais, né? Aqueles volantes mais construtores, né? Ele é muito técnico. Exato, tem o Martinelli, tem o Andreas Pereira, tem vários nomes aí que a gente pode citar hoje no futebol brasileiro e mundial, né? Tá acabando aquela coisa do xerifão ali na frente da área, né? E aí, contra o Botafogo, ele que não marcou gol, mas ele deu uma finalização no alvo, fez 2 desarmes, rebateu a bola 2 vezes e ganhou 5 duelos. Ou seja, ele também ajuda na defesa, né? E além de ele ser técnico para sair com a bola, ele também ajuda demais ali na marcação. O meio-campo do Flu realmente está indo bem, entre outros motivos, por causa exatamente dele, né? E nesse jogo contra o Botafogo, vamos lembrar, o Canóbio foi expulso ali aos 15 minutos do segundo tempo, e mesmo jogando com 1 a menos, o Flu segurou 1-0, né? Ele que tem jogado ao lado do Bernal, né? Nesse caso, nessa partida ele jogou contra o Bernal, mas o Acosta é outro também que está jogando muito bem ali no meio-campo do Flu, né? Assim como o Kennedy também, que está voltando a marcar. E aí os números contra o Botafogo mostram como o Fluminense foi muito superior, porque é isso, né? O time do Zubeldia, ele tem um volume ofensivo bastante interessante. O John Kennedy foi quem mais chutou, o Lúcio Acosta foi quem mais deu passes ali para o trecho final do campo, e o Samuel Xavier também, né? Porque o Zubeldia também tem essa coisa de usar muito as laterais do campo. Samuel Xavier criou 3 chances de gol. E esses números vale a gente destacar que são do Campeonato Brasileiro, porque teve uma sequência, né, de Campeonato Estadual, Botafogo e Fluminense, debaixo de muita chuva lá no Newton Santos, eu estava narrando, e nesse jogo a Letícia Macedo narrou e eu comentei. E foi até bem diferente, porque o Canóbio foi expulso, como você destacou, no segundo tempo, e parecia que o Fluminense tinha 1 a mais. Ele estava com 1 a menos e mandou no jogo, né? Exatamente. O Lúcio Acosta fez um gol que eu até brinquei na transmissão. Mas, não assim, pode, né? Eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção esse Fluminense, porque Verdade. já que o Flamengo tá patinando, né? O Palmeiras não, mas o Fluminense pode ser um intruso aí nesse Campeonato Brasileiro, viu? Olha, e quando eu disse que o Lúcio Acosta não podia fazer aquele gol, porque eu disse que ele humilhou o goleiro, né? O goleiro tem família, como é que fica em casa? Ele deu um balão no goleiro, fez um negócio, uma obra de arte. Exatamente. É aquele famoso gol de placa, né? Foi Exatamente. o que fez o Lúcio Acosta. E assim, é curioso porque no esquema do Diniz no Fluminense, o Martinelli e o André, que hoje atua na Inglaterra, eles tinham um papel muito importante. Quando o André saiu, mas quem vai fazer essa dupla aí com o Martinelli? O Bernal tem encaixado bem nessa função ali, né? E tem dado liberdade para ele chegar mais à frente. Com 300 jogos com a camisa do Fluminense, com certeza é um dos jogadores mais regulares do atual elenco. E o Lúcio Acosta encaixou, tanto que o Ganso está no banco. O Acosta é o titular. E ele domina ali, né? E como você disse, o John Kennedy voltou 2026 bem diferente do que foi 2025. Voltou goleador, voltou focado.
ganhou a camisa 9, porque o Everaldo foi de volta, ele está no Bahia. O Canóbio oscila, o Serna também tem a sua oscilação, mas é um ataque que vai dar muito trabalho para o Vasco da Gama. Eu estou muito curioso, porque os duelos Zubeldia e Diniz são bem interessantes. São interessantes, os dois, né? Exatamente. Vai lembrar que no ano passado, Edu, como mandante, a única derrota que o Zubeldia teve, como mandante não, como atuante no Maracanã, quando atuou no Maracanã, a única derrota que ele teve foi contra o Vasco. Exato. Mas não foi como mandante. Né? Exato. E como no duelo antes da Copa do Mundo, que o desempregou o Zubeldia, foi contra o Vasco. Com 3-1 Vasco em cima do São Paulo, que ele pediu demissão. E aí ele vem, assume o Fluminense e faz uma campanha espetacular. E vai ser um grande jogo, um duelo, mas é apenas o primeiro. Lembrando que o regulamento do estadual... aí tem 2 jogos. 2 jogos, no caso Vasco Fluminense, 6-6 de torcida. Primeiro jogo, Newton Santos, nesse domingo. No outro, dia 1º de março, Maracanã, 6-6 de novo. Empatou em pontos, empatou em saldo de gols, pênalti, não tem vantagem para ninguém. Afinal, dia 8 de março, aí sim é jogo único no Maracanã para enfrentar o vencedor de Flamengo e Madureira. Vai ser um jogão e claro que a gente vai contar tudo aqui na Flash Score. Reinaldo Moreira traz as emoções. Edu, forte abraço, um grande fim de semana, muita bola rolando, muita informação aqui na Flash Score. Até a próxima. Abração, Fábio, valeu, até mais. Valeu a você também que esteve conectado com a gente em flashscore.com.br, no nosso site, navegue à vontade, baixe o nosso aplicativo, pinta aqui sempre no cantinho para você ter muita informação na palma da sua mão. Não esqueça, deixa o like, tá pelo YouTube, comenta, compartilha com os amigos e se é novo, se inscreve. Grande abraço e até a próxima!